Seja bem-vindo à nossa aula de Física. Eu sou o professor Fontinelli e vou ajudar você a compreender melhor o conteúdo de hoje, que é a nossa temática de calor, nosso eixo temático importantíssimo para a prova do Enem. Agora vamos com a gente fazer a nossa maratona de exercícios, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só a primeira questão. Fala assim, ó. Com a finalidade de manter a temperatura corporal, vários esportistas utilizam roupa térmica. Olha lá, roupa térmica, também conhecida como segunda pele, né? Os surfistas usam muito esse tipo de roupa. Essa roupa é composta por um material capaz de conservar o corpo da pessoa aquecida em dias frios. Olha, conserva, beleza? Em dias frios. E ainda refrescar em dias quentes. A roupa térmica pode realizar tudo isso porque é olha só, ele vai manter, ele vai conservar. O termo que ele utiliza é conservar. Olha lá na tela. Para que ele conserve, você acha que ele tem que perder energia muito rápido, calor muito rápido? Não, né? Tem que ser mantido. Para isso, esse material, ele pode ser um isolante ou ele teria que ser um condutor para ter que manter? Quando a gente coloca um refrigerante dentro de um isopor com gelo, por que a gente coloca o isopor? Para manter o quê? A temperatura do gelo, não é isso? Por quê? Abaixo de 0 graus Celsius. Por que isso? Porque se eu deixar ao ar livre, a troca de calor com o ambiente vai ser muito intensa. E aí você vai ter que o gelo vai derreter muito rápido. Então você coloca o isopor para quê? Isolar termicamente aquele elemento que você quer, que no caso é o seu refrigerante e o gelo. Perfeito? Então olha só, é exatamente isso que a roupa vai fazer. Ela vai servir como um isolante térmico. Agora vamos ver a justificativa que ele dá. Olha só. Uma vez que a peça reflete as ondas eletromagnéticas do Sol, não, né, pessoal? Não tem nada a ver isso aí. Dificultando a propagação por radiação térmica, nada a ver, né? Para ele falar que reflete as ondas eletromagnéticas, ele tinha que estar falando sobre cor branca. E aqui ele não fala nada a respeito disso. Ele não fala que essa roupa é necessariamente branca. Letra B de beijo. Olha o que ele fala. Isolante térmico, ou seja, dificulta as trocas de calor por condução. Ó, dificulta a troca de calor por condução. Quando é que eu tenho troca de calor por condução, pessoal? Quando eu tenho meio que tipo? Sólido, líquido ou gasoso? A condução ela vai ocorrer em qual dos três, pessoal? Sólido, não é isso, galera? Então, olha só. Pessoal, sempre que você tiver processos de propagação de calor, você tem que verificar o meio. A roupa, ela é um sólido. Então, se ela vai ser um sólido, o que você vai ter, então? Você vai ter, obrigatoriamente, condução. E a roupa tem que evitar justamente esse processo de perca de energia térmica na pele. Beleza? Então, fica, olha. Isolante térmico, ou seja, dificulta as trocas de calor por condução do meio externo para o corpo da pessoa e vice-versa. A letra C ele fala que é condutor de temperatura. Fora, não pode. Letra D, condutor de temperatura também. Então, já está fora. Beleza? Então, primeira questão, letra B, de beijo selvagem. Vamos lá para uma explicaçãozinha aí, olha. Quando a gente fala em condução, a gente pode fazer uma comparação da condutibilidade do material. E aí a gente tem três exemplos aí, ó, cobre, latrão e o aço. Esse experimento foi feito na UFMG, com o professor Léo. Então, o que acontece? Quando você tem esses três materiais, observa que eu tenho 3 velas aqui, que atingem em torno de 60 graus Celsius, e você tem aqui, olha, parafina nos metais, tá vendo lá? Olha, eu tenho as 3 velas, 3 tubos, certo? 3 tubos do mesmo comprimento, mesmo material. E aqui eu tenho, olha, a série de parafinas, certo? Olha, parafina, parafina e parafina, mais ou menos na mesma posição. E aí, quando eu acendo a vela, olha o que acontece. A primeira começou a derreter, mas foi aonde? No cobre. Em seguida, você observa que no cobre, olha, caiu 2. No latão caiu só 1. E no aço não caiu nada. Tá certo? Ainda continua lá a parafina. Depois de mais um tempo, olha o que vai acontecer. Os 2 já caíram aqui, aí depois, por último, começa a cair lá no aço. Isso quer dizer o quê? Que o cobre conduz melhor do que quem? Do que o latão e do que o aço. O aço é o pior condutor que tem.
Porém, todos os metais são bons condutores. Mas em comparação entre os três, o aço é o pior em termos de condutibilidade. E aí nós vamos ter uma questão falando sobre exatamente os processos de propagação de calor. E aí a gente vai falar mais claramente em cada um dos casos. Vamos lá então para o primeiro deles. Veja a figura 1 aqui, olha. Figura 1 eu tenho o Sol emitindo radiação por ondas eletromagnéticas, certo? E aí nós temos, então na figura 2, nós temos um menino pegando uma barra e sofrendo uma dor, olha o rosto dele de dor, de espanto, não é isso? E o terceiro caso, nós temos o quê? A água aquecendo e ela se movimentando aqui, olha, em ciclos, tá vendo lá? Então olha o que ele fala. As principais formas de transmissão de calor ilustradas nas figuras 1, 2 e 3 são respectivamente, vamos lá pessoal, quando eu tenho o Sol emitindo ondas eletromagnéticas, qual é o tipo de propagação de calor que eu vou ter? Irradiação, beleza? Quando é que eu tenho irradiação, Fontinelli? A irradiação sempre vai acontecer quando você tem um vácuo e aí você tem a transferência de energia térmica. Ah, Fontinelli, mas ela acontece só no vácuo? Não é que ela aconteça no vácuo, mas ela é a única dos três casos que acontece no vácuo. Então ela fica muito caracterizada por esse fator. Fechou? Toda vez que você tiver uma propagação no vácuo, vai ser o quê? Radiação, porque as outras não ocorrem. Fechou, beleza? Segundo caso, olha o que nós falamos na questão passada, sobre a segunda pele, que era um isolante térmico porque era um meio sólido. O que acontece aqui? Nós temos uma barra, certo? E aqui indicando aqui, olha, as pontas aqui que está mais quente, não é isso? E o menino sentindo dor lá na outra ponta. Isso quer dizer o quê? Que o calor foi transferido de uma ponta para outra ponta. E quando você tem essa transferência de calor, você consequentemente provoca um aquecimento. Lógico que na parte onde tem a fonte, a vela, na ponto A, ela vai ser mais quente. Ela vai ser mais quente que o ponto B. Vamos lá então, pessoal. Então você vai ter aqui, no caso 3, o que acontece? Você tem um líquido aí dentro, né? Normalmente água, você está fervendo a água para fazer um café e tudo mais. E o que acontece com a água, pessoal? A água mais quente começa a subir e a água que sobe, nesse processo de subida, ela resfria. Chega lá em cima, ela não está mais tão quente quanto a água que está lá mais perto do fogo. E aí ela começa a descer. Então ela faz esse ciclo aqui, olha, chamado de quê? Ciclo de convecção. Quando é que acontece esse tipo de processo? Esse processo vai acontecer quando você tem fluidos, no caso líquidos e gases. Por exemplo, que a gente pode ter casos de convecção, ar-condicionado dentro da casa. Você tem lá no seu quarto um ar-condicionado, o que ele faz? Ele joga o ar frio mais denso, mais pesado, esse pesado entre aspas, né? Não é um termo mais correto, mas o mais correto é o quê? Ele é mais denso, logo ele vai para baixo. O ar quente, ele é menos denso, ele vai para onde? Para cima. Dessa forma, o ar condicionado vai ficar sempre na parte de cima para jogar o ar frio, descer e ir para a parte de baixo. E o ar quente subir. E aí você faz novamente o ciclo de convecção, que é essa descida do ar frio e subida do ar quente. Fechou, galerinha? Então vamos ver aqui, olha. Sabemos já que o primeiro caso é a radiação, porque acontece no vácuo. O segundo caso é a condução e o terceiro caso é a convecção. Qual é que tem esse processo aqui, olha? Letra A começa com condução, não é. Letra B, convecção, não é. Letra E também começa com convecção, tá fora. Irradiação, beleza. C e D, vamos ver qual das duas. Aqui a C é a condução, D, convecção, tá fora. Só pode ser qual? Só pode ser qual? A letra C, de cachorrão, não é isso? Irradiação acontece no vácuo. Condução acontece nos sólidos. E convecção, através do ciclo de convecção, acontece nos líquidos e nos gases, ou seja, nos fluidos. Fechou? Vamos para a próxima. A questão 3 tem um texto gigantesco. Mas olha só. Macetezinho de prova, para você ganhar tempo na sua prova. Toda vez que vier um texto gigante, principalmente se ele for desse tamanho,
Você vai fazer o quê? Você vai ler o texto? Não. Você já ouviu falar que muita gente fala que não teve tempo de fazer a prova do Enem, de fazer provas de concurso? Então, quando você tem textos muito grandes, você primeiro lê a pergunta, para verificar se realmente você precisa daquele texto para responder o que ele quer. Aí, olha só, tem esse texto gigantesco, depois você lê lá legal. Aí ele fala, na terceira questão, no fragmento do texto, quando o calor aperta, o termo calor expressa uma sensação que a personagem experimenta. Para a física, esse termo pode referir-se a um tipo de energia que pode ser transferida de um corpo ou sistema para outro, em virtude de uma diferença de temperatura existente entre eles. Sobre isso, sobre os processos de transmissão do calor, analise as afirmativas a seguir. Está vendo que não precisa nada do lado do texto? Olha, sobre isso que ele acabou de falar e sobre os processos de transmissão do calor, analise a afirmativa a seguir. Ele não pediu assim. Observe que o texto fala, baseado apenas no texto, responda. Ele não fala isso. Então você não precisa do texto para responder a questão. Deu para sacar isso aí, pessoal? Então vamos lá, olha só. Então vamos para os itens, olha só. Um veículo espacial que esteja orbitando acima da atmosfera terrestre não pode receber o calor proveniente do Sol, uma vez que não haverá meio físico para que o calor se propague. O Sol emite energia térmica por qual tipo de processo de transferência? Radiação, convecção ou condução? Não é por irradiação? Não, se é por irradiação, precisa de meio material para se propagar? Não. Quando ele fala em meio material, é a mesma coisa dele falar meio físico, não precisa de meio físico. Então, vai ter propagação? Vai. O ônibus espacial vai receber energia térmica? Vai aquecer? Vai. Por quê? Porque ele recebe energia térmica através do processo de propagação de calor, que é a irradiação. Item está errado. Beleza? Item 2. Uma chapa de plástico na cor branca reflete as ondas eletromagnéticas vindas do Sol com maior eficiência que uma chapa de plástico na cor preta. Falamos isso na primeira questão, lembra lá? Do surfista lá que a gente falou, segunda pele. O que ele falava naquela questão? Ele falava sobre cor clara e cor escura? Não, mas agora ele está falando, não tá? Então, quando ele fala de cor clara e cor escura, ele está comparando, tá certo? Olha, a cor clara reflete ondas eletromagnéticas vindo do Sol com maior eficiência que uma chapa da cor preta. Observa só, vamos supor o seguinte teste, vamos fazer o seguinte experimento. Você está na Anhanguera, Avenida Anhanguera, certo? Aí o seu carro dá pane seca, acaba a gasolina. Eu te pergunto, se você, 1h da tarde, se você tivesse empacotado todo de preto, né? Manga comprida preta, gola alta preta, toda de preto. Você ia sofrer no sol de 1h de Goiânia? No sol de rachar? E aí muito, né, galerinha? E aí muito. Agora eu te pergunto, se você tivesse com a roupa branca, será que ia fazer tanto calor quanto a roupa preta? Claro que não, né, galerinha? Claro que não. Por que não? Porque a cor branca, ela reflete com mais eficiência as ondas eletromagnéticas. É justamente por isso que ela é branca, porque ela reflete todas as cores, não é isso? Já a chapa plástica da cor preta, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai absorver mais, logo ela vai esquentar mais também. Então, olha, uma chapa de plástico na cor branca reflete as ondas eletromagnéticas vindo do Sol com maior eficiência que uma chapa de plástico na cor preta? Verdadeiro. Correto esse item. Item 3. Em locais de inverno rigoroso, aquecedores residenciais devem ser instalados preferencialmente na parte baixa do ambiente para favorecer as correntes de convecção. Olha lá, correntes de convecção e ciclo de convecção vai ser a mesma coisa. Fechou? E aí o que acontece? Nós falamos naquela questão lá da água. Lembra que a água quente sobe, a água fria desce? Falamos isso também no ar-condicionado. O ar-condicionado fica em cima por quê? Para jogar o ar frio que é mais denso, desce. O ar quente que está aqui embaixo vai subir. Então o que acontece? O ar quente sempre sobe. Se eu quero um aquecedor, eu quero aquecer o ambiente, eu vou colocar ele lá em cima, pessoal? Se eu colocar ele lá em cima, o ar quente só vai subir. O que vai servir? Nada, não é isso? Ele tem que esquentar, ele tem que aquecer as pessoas que estão aqui embaixo, o ambiente aqui embaixo. Para isso tem que ficar onde? Embaixo, no chão. Então, olha, em locais de inverno rigoroso, os aquecedores residenciais devem ser instalados preferencialmente na parte baixa do ambiente para favorecer as correntes de convecção. Perfeito, perfeito, porque eles
esse ar quente sobe, o ar frio vai descer e vai ser aquecido por ele. E aí sobe e vai acontecer esse processo até aquecer todo o ambiente. Fechou? Vamos lá. Item 4. Diz assim, ó. Casas equipadas com janelas duplas. Janelas duplas. 2 placas de vidro separadas por um espaço com ar. Facilitam a transmissão de calor de fora para dentro da residência, uma vez que o ar parado é um bom condutor de calor? Jamais! O ar não é um bom condutor de calor. Pelo contrário, você faz isso para isolar termicamente. Ele fala aqui o quê? Facilitam. Ele não facilita. Item errado. Então qual é o item certo? Item 2 e 3. Letra C. Letra C de quê, pessoal? Letra C de cachorrão. Vamos para a próxima. Questão 4. Olha só, a garrafa térmica de uma determinada marca foi construída de forma a diminuir as trocas de calor com o ambiente, que podem ocorrer por 3 processos: condução, convecção, radiação. Às vezes ele vai utilizar um outro termo, que é o quê? Irradiação. É a mesma coisa, beleza? Vamos usar as duas coisas como sinônimo. Em várias provas acontece isso. Dentre as suas várias características, podemos citar 1. A ampola interna da garrafa é feita de plástico. A ampola possui paredes duplas e entre as paredes é feito vácuo. 3. A superfície interna da ampola é espelhada. A cenário alternativa que corresponde ao processo que se quer evitar usando as características citadas acima. Vamos lá. 1. Ampola interna da garrafa é feita de plástico. Por que ela é feita de plástico? Plástico é um bom condutor ou um péssimo condutor? É um péssimo condutor, não é isso? Só que ela é sólida, líquida ou gasosa? Ela não é sólido? Então vai evitar qual tipo de processo de propagação de calor se ela é um sólido isolante. Vai evitar o que? A condução, não é isso? Então, de cara, eu já sei que não pode ser radiação, não pode ser convecção, não pode ser a letra E, só fica 2. Vamos lá, item 2. A ampola possui paredes duplas. E entre essas paredes é feito vácuo. Aí você tem 2 coisas, tá certo? Aí você pode dizer, o vácuo evita o que, pessoal? Evita a irradiação? Não, né, pessoal? A irradiação é a única forma que se consegue se propagar no vácuo. Sol e terra se propaga no vácuo, não é isso? O aquecimento que o Sol faz na Terra acontece por meio do vácuo. Beleza. Então, o que ela evita esse vácuo aqui? Evita condução e convecção. Não tem como você conseguir fazer com que ele propague, nesse caso. Condução e convecção. Aí, olha, a ampola possui paredes duplas. Ele não falou mais nada, falou só que a parede dupla. E é feito vácuo. Não tem como ter condução no vácuo, porque tem que ter matéria, se é vácuo não tem matéria. E não tem como ter convecção. Por que não tem como ter convecção, Fontenelle? Cara, não tem fluido ali. A convecção só acontece em fluidos. Fechou? Então, não pode ser a letra B, de beijo. Tá certo? Ela fala só em convecção. Vamos ver a última. A superfície interna da ampolha é espelhada. Olha, fácil você perceber isso. Ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética? É, certo? Quando eu te pergunto, essa onda eletromagnética que é a luz, ela consegue ser refletida pelo espelho? Consegue, não consegue? Então as ondas eletromagnéticas podem ser refletidas pelo espelho. Beleza? Agora observa só, a opção. Só ficou a letra D. Letra D de quê, pessoal? D de danadinha, não é isso, pessoal? Olha lá. Primeiro, condução, garrafa térmica, ampola interna e condução. Segundo, condução e convecção. É o que faz isso? A parede dupla, feita internamente de vácuo. E, por último caso, radiação. O que faz isso? A parede espelhada, a superfície interna espelhada da garrafa de café. Cuidado, que essa garrafa de café vira e mexe, está caindo em vestibulares e Enem. Tá? Isso nunca sai de moda. Sempre está caindo. Vira e mexe, está caindo. Os 3 processos aí é importante que você saiba como é que funciona, ok? Eu agradeço demais a participação de vocês. Agradeço você ter assistido esse vídeo.
que foi produzido pela Superintendência de Ensino Médio através da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Beleza, galerinha? Professor Fontinelli com vocês. Um abraço, sucesso para todos e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau.